Vamos lá. Hoje o nosso papo é sobre um tema que com certeza gera muita discussão: o armamento civil. A gente vai desvendar aqui os argumentos a favor, entendendo a lógica por trás de cada ponto, com base no material que analisamos. Bom, e tudo começa com aquela pergunta que está no centro de todo o debate, né? Uma sociedade com cidadãos armados, ela é mais segura ou, na verdade, mais perigosa? A perspectiva que a gente vai analisar hoje aposta na primeira opção. E para entender como se chega a essa conclusão, vamos dividir a coisa toda em 4 partes. Então, o primeiro pilar desse argumento, olha só que interessante, ele não vem de estatísticas, não. Ele vem da filosofia. A ideia principal aqui é que ter uma arma não é um favor que o Estado faz. Seria uma consequência direta de um direito ainda maior, o direito à própria vida. E para dar corpo a essa ideia, as fontes trazem o jurista William Blackstone. O pensamento é o seguinte: a autodefesa é um direito que nasce com a gente, um direito natural. Então, se o Estado impede alguém de ter os meios para se defender de um jeito eficaz, como uma arma, na prática, ele estaria violando o próprio direito à vida daquela pessoa. E essa lógica é construída, olha só, em 3 passos bem claros. Primeiro, todo ser humano tem direito à vida. Certo. Segundo, se a gente tem direito à vida, a gente também tem o direito de se defender. E terceiro, para essa autodefesa não ser só uma teoria bonita no papel, ela precisa de ferramentas que funcionem, né? Principalmente quando o agressor é mais forte ou está em maior número. Ok, agora a gente sai um pouco da filosofia e entra no campo prático, porque o argumento não para por aí. As fontes que a gente analisou defendem que, além de ser um direito, o armamento civil deixaria a sociedade mais segura. Mas será que os dados confirmam isso? Vamos dar uma olhada no que os números apresentados dizem. Olha esse gráfico. Ele é um ponto bem importante do argumento. Ele pega os 8 estados americanos com as leis mais duras sobre armas e compara com os 8 estados com as leis mais flexíveis. E o resultado que as fontes apontam é esse aí. Nos estados com mais restrição, a taxa de homicídios seria 60% maior. E um padrão parecido, segundo a análise, também aparece na Europa. E aqui tem um ponto que as fontes dizem ser essencial. Geralmente, a discussão foca muito nas mortes, né? Mas e o uso para defesa? Um estudo citado diz que, nos Estados Unidos, as armas vão usadas para impedir um crime 80 vezes mais do que para tirar uma vida. E isso inclui acidentes e suicídios. Então, a tese aqui é que a principal função da arma na mão do cidadão comum seria justamente evitar que o pior aconteça. Para reforçar o ponto, a análise faz uma comparação internacional bem direta. Reino Unido, com leis super rígidas contra os Estados Unidos. Os dados apresentados mostram que a taxa de crimes violentos no Reino Unido seria quase 4 vezes maior. E as fontes também destacam um dado sobre defesa feminina. Mulheres nos Estados Unidos usariam armas para se defender de crimes sexuais cerca de 200 mil vezes por ano. Agora a gente vai para o terceiro ponto. E esse, segundo as fontes, é talvez o argumento mais forte de todos. A ideia vai além da defesa contra o bandido na rua. O armamento civil é visto como a última linha de defesa, a última barreira, contra um governo que decide virar um tirano. E a história, segundo essa visão, teria exemplos bem pesados. Essa linha do tempo mostra o que aconteceu na Alemanha nazista. Primeiro, em 1928, o governo mandou todo mundo registrar as armas. Anos depois, Hitler usou exatamente esses registros para saber onde estavam as armas e confiscar tudo, principalmente dos judeus e de quem era contra ele. O argumento é que o desarmamento foi um passo fundamental antes do genocídio. E esse padrão, dizem as fontes, se repetiu na União Soviética, na China e em outros lugares. Mas e o outro lado da moeda? A análise traz o exemplo da Suíça. E tem essa anedota aqui de uma conversa entre o Kaiser alemão e um soldado suíço que resume bem a estratégia do país. A ideia era bem simples: cada cidadão é um soldado. E olha como isso funcionava na prática. A Suíça não tinha um exército gigante, profissional. Tinha uma milícia de cidadãos. Todo homem guardava seu fuzil de serviço em casa. O tiro era um esporte nacional. Quando a ameaça nazista surgiu, o país podia colocar quase 1 milhão de atiradores experientes em campo. Os alemães até fizeram planos de invasão, mas chegaram à conclusão de que o preço em vida seria alto demais. Resultado, a Suíça ficou livre e neutra. Bom, agora a gente chega na amarração de tudo isso, juntando a filosofia, os números e a história. As fontes argumentam que o desarmamento cria um tipo de paradoxo. A busca por mais segurança acabaria, na verdade, gerando mais vulnerabilidade. E essa análise toda nos leva a esta pergunta, né? Se a gente desarma o cidadão comum,
quem é que fica com as armas? Porque elas não somem, elas não evaporam. Elas só mudam de mãos. Ficam com os criminosos, que por definição não seguem a lei, e com o Estado. E aqui está a tese central que as fontes apresentam. A ideia é que a discussão sobre controle de armas não seria sobre armas, seria sobre controle de pessoas. Ao tirar a capacidade de autodefesa, o cidadão ficaria totalmente dependente do Estado para se proteger e, ao mesmo tempo, sem nenhuma condição de resistir se esse mesmo Estado abusar do poder. O resultado final nessa visão é essa balança de poder completamente desigual. De um lado, você tem os cidadãos que seguem a lei, mas agora estão desarmados, vulneráveis. Do outro, os criminosos e o Estado, que passam a ter o monopólio da força. A consequência seria, ironicamente, uma sociedade com menos liberdade e menos segurança para quem é pacífico. E a gente termina com essa frase do Patrick Henry, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Ela meio que resume a emoção por trás de todos esses argumentos, conectando o direito de se defender não só com segurança, mas com a dignidade e a liberdade de cada um. Fica aí a reflexão final. Onde é que termina essa busca pela segurança de todos e onde começa a violação de um direito que, para alguns, é fundamental,